Quero dar boas-vindas a todos vocês, mais uma vez, para um vídeo aqui do canal. E os vídeos são feitos sempre numa perspectiva de opinião pessoal em relação ao tema abordado, que ainda vou meter no quadro. E vocês para que sempre deixem um comentário, deixem um like, caso o que tiver sido falado aqui vos toque de alguma forma, vos faça algum sentido. Então, nós vamos fazer hoje o nosso quinto vídeo, é hoje dia 14 de agosto e vamos, sem mais delongas, vamos começar para o vídeo, né? E o tema que eu trago para hoje é, vamos lá. Ok, o nosso tema é o motivo de sofrimento. Ok. Eu trago este tema porque o sofrimento humano é inerente. O sofrimento é inerente à construção do ser humano. Não acontece só, claro, com os seres humanos. Todos os seres vivos, em algum momento experienciam algum sofrimento. É no parto, é no momento da morte. Há sempre algum sofrimento associado a todos os seres que têm vida. Ou seja, o sofrimento é algo inerente a todos os seres com vida. Então, nós como seres humanos, seres vivos, também somos suscetíveis a esse sofrimento. Então, porquê? Porquê que nós sofremos, né? Este é o principal motivo do vídeo. Ok, então vamos lá fazer assim. Eu vou fazer uma breve descrição do processo de percurso de vida do ser humano, né? O nosso trajeto começa a partir do nascimento, né? Então, começa na gestação, né? Passamos por um período de gestação, estamos todos enclausurados no ventre da fêmea, da mãe neste caso, e depois passamos para o nascimento, né? Então, aquele primeiro momento, acredito que seja esse o primeiro momento de dor. Evidentemente, muitos de nós não temos consciência desse momento, porque é um momento ainda em que estamos em formação, todo o nosso corpo, né? É um momento de formação do corpo humano como tal. Então, há muitas sensações que nós não temos consciência delas porque não temos memórias dessa altura. Provavelmente porque somos ainda estamos num processo de fortalecimento do nosso corpo, dos nossos órgãos e por aí vai, né? Então, é muito comum que a gente não tenha memórias de quando era bebê, mas o primeiro sofrimento acontece nesse momento. Ou seja, se nós prestamos atenção a um pormenor inerente ao sofrimento, nós passamos para um outro estágio. Ou seja, o sofrimento acaba sendo uma fronteira de transição de alguma coisa. E muitas vezes o sofrimento acontece por causa da necessidade que nós temos de facto de transcender as situações que nós vivenciamos. Então, tem esta fase inicial do nosso sofrimento na altura de nascimento. E depois, ao longo do nosso processo, ao longo do nosso percurso de vida, vamos experienciando situações diferentes que também nos trazem dor, sofrimento, e a partir dessa dor e sofrimento nós sempre vamos nos reinventando para passarmos a um nível seguinte, posso dizer desta forma. Okay? Então, crescemos, né? Nascemos num contexto familiar, num contexto social, temos um pai e uma mãe, ou vou falar das pessoas que nos educam, que nos fazem crescer, né? E, então, neste ciclo do nosso crescimento, que nós fazemos parte de uma família, temos o nosso pai, temos a nossa mãe, e nós somos educados mediante certas crenças, certas doutrinas. E essas crenças e doutrinas são transmitidas de forma hereditária. Os filhos recebem dos pais, os pais receberam dos seus pais, que são avós, e por aí vai, né? Então isto é um ciclo que se repete de forma recorrente. Então, desde que a humanidade existe, o desenvolvimento das sociedades, das comunidades, até chegarmos ao nível em que nós estamos hoje, tem sido um processo repetitivo, né? Mas esse processo repetitivo sempre passa por evoluções. E tanto é que agora nós estamos numa altura onde há muita liberdade
de expressão, há muito mais comunicação. Então nós acabamos estando agora numa fase onde muitas vezes nós notamos que os filhos têm maior interação com os pais, tanto é que existem muitos conflitos nesse tipo de relacionamentos, porque a forma como nós lidamos uns com os outros, a relação pais e filhos evoluiu bastante ao ponto de os filhos começarem a quererem ter opinião própria mediante os pais, né? A autoridade dos pais e por aí fora. Então há certos conflitos que acabam surgindo por causa disso. Contudo, se nós fizermos uma visita ao passado, o tempo é mais ou menos 100 anos. Né? A forma como os filhos interagiam com os pais é completamente diferente da forma como essa interação é hoje em dia. Então isso tem a ver com o processo evolutivo das interações sociais. Ok, então isto para dizer o quê? Para dizer que este nosso processo de aprimoramento contínuo, né, traz benefícios, traz malefícios e as coisas vão tomando dinâmicas diferentes. Contudo, embora nós tenhamos esse ecossistema todo que é evolutivo, há uma coisa que nós sempre experienciamos nas diferentes gerações, nas diferentes fases de desenvolvimento da humanidade, das civilizações por aí fora, que é o quê? Que é o sofrimento inerente ao ser humano. O sofrimento inerente a todo ser vivo. Isso a gente não consegue transcender. Por mais evolução que essas sociedades tenham, nós não conseguimos transcender a esse sofrimento que é inerente a todos os seres vivos. Então, eu peço que vocês retenham isso, né? Que o sofrimento, eu vou tomar nota aqui, né? Sofrimento é algo inerente a todos os seres vivos. Ok? Então, sofrimento é algo inerente a todos os seres vivos. Ou seja, não há como escaparmos desse sofrimento. Nós estamos aqui na Terra, em algum momento sempre vamos experienciar esse sofrimento. Mas em grande parte existe uma frase do saudoso Siddhartha Gautama, o famoso Buda, que ele diz assim, que o Buda, antes dele atingir esse estado búdico dele, ele também teve a sua jornada até conseguir atingir a iluminação, né? E depois de ter atingido a iluminação, né, existem 4 preceitos do budismo que são clássicos, dizem o seguinte: o primeiro preceito é: o sofrimento existe. Então, estejamos todos conscientes disso. Não há volta a dar, faz parte do processo de todos os seres vivos. Depois tem um segundo preceito que diz: a causa principal deste sofrimento é a ignorância. Okay? O terceiro preceito diz: o sofrimento, né, pode cessar, o sofrimento pode acabar. E depois ele diz o quarto preceito: a forma de terminar, cessar esse sofrimento é ir pelo caminho óptimo, né? É uma receita de 8 sugestões de como transcender o sofrimento, ok? Então, vamos reter aqui uma coisa. Há de ser a base de construção deste nosso vídeo, que é o quê? Há de ser o segundo preceito dele, que é: a causa do sofrimento é a ignorância. Eu vou tomar nota aqui a vermelho. Pronto, a causa do sofrimento é a ignorância. Antes de nós nos aprofundarmos nisto, eu só vou fazer uma breve caracterização do trajeto da nossa vida, de como é que é em linhas gerais, né? Ok, nós nascemos, temos a primeira fase do nosso nascimento, do sofrimento que nós temos é o processo de nascimento, né? Depois disso nós crescemos com pai e mãe, uma família constituída. Vou dar esse exemplo como referência, mas os casos não são iguais para todos. E nesta família que nós crescemos, né, existem princípios, existem hábitos, costumes, doutrinas que vêm de antepassados, de gerações anteriores. Então, estes preceitos estes hábitos, costumes, doutrinas são transmitidos às novas gerações. E trazem com eles crenças, né? Então, nós acabamos tendo crenças em relação
há esses ensinamentos que nos são transmitidos, né? A forma como nós crescemos, né? Esses costumes, eh, doutrinas que nos são transmitidos, incutem em nós crenças, mas que são crenças que nós adquirimos por causa dessa transmissão de conhecimento dos nossos antepassados, né? Dos nossos progenitores, por aí vai. Então, essas crenças adquiridas, elas ficam muito enraizadas em nós. E elas acabam condicionando a forma como nós encaramos a vida, a forma como nós vivemos, a forma como nós fazemos as coisas. Então, o modelo que é massificado já há muito tempo funciona desta forma, que é as nossas referências são o meio em que nós crescemos. E o meio em que nós crescemos, a maioria é constituído por uma família, que é pai e mãe, irmãos, avós, primos e por aí fora. Então, estas referências depois passam para nós e nós também replicamos, fazemos o mesmo com os nossos filhos. E, com base nisto, existe o conceito de família. Então, o conceito de família é uma das coisas que é transmitida de gerações em gerações, vai passando em frente. Além do conceito de família, existe o conceito comunidade. Comunidade que eu estou a falar é o sítio onde nós crescemos, a zona onde nós crescemos, por exemplo, o nosso bairro, a nossa cidade, ou a nossa província, o nosso país. Okay? Então, se nós prestamos atenção, então estamos a sair de uma partícula pequena que é a família, depois passamos para a partícula da zona onde nós moramos, que depois vai se alastrar para a província, para o país, para o continente e por aí fora. Então, estas coisas todas, elas acabam deixando marcas em nós, e essas marcas fazem parte das nossas crenças. E as crenças que nós temos para nós seguirmos como o exemplo para nós fazermos a nossa vida. E, neste sentido, estas referências são aquilo que nós procuramos alcançar. Okay? E o que nos é ensinado é isto. Eu falei primeiro da família, então constituímos família. Então, dentro da família, nós somos ensinados o quê? E mesmo pela sociedade, que nós devemos ter uma profissão, então, devemos trabalhar, devemos ter a nossa casa, devemos constituir a nossa família, ter os nossos filhos. Então, se nós prestarmos atenção, isto é um ciclo repetitivo, né? Que vem de gerações em gerações. E dentro disto, o que é que acontece muitas vezes é, dentro deste ciclo já montado, né, do modelo social já existente, nós entramos numa outra coisa que é a competição, porque é a forma como o modelo de vida funciona. Né? Funciona desta forma por consequência de uma característica que nós temos muitos de nós, isso é inerente ao ser humano, né? Que é uma das causas do nosso sofrimento, que é o nosso egoísmo. O egoísmo é o fator determinante, né? O fator que mais impacta, que mais causa sofrimento em nós. Então, este nosso egoísmo, né? Até vou tomar nota aqui, né? A causa do sofrimento é a ignorância. Primeiro ponto, né? Então, uma das coisas que faz parte da ignorância eu vou tomar aqui como um ponto, tentei pôr aqui por baixo, egoísmo. Ok? Então, este egoísmo, que tem muito a ver com a ignorância, é o que mais predomina em nós como seres humanos. E com base neste egoísmo, nós passamos a estar muitas vezes em competição entre uns e outros. Agora, como é que este egoísmo nos governa? Nos governa da seguinte forma. Neste nosso modelo social, a forma como nós vivemos, a forma como está construído a cadeia de vivência do ser humano, né? Que passa pela família, depois a convivência com a sociedade. Então, nesta convivência com a sociedade, então, nós vamos nos constituindo como seres independentes.
né? Na verdade, nós somos seres independentes que vivemos em comunidade. Então, esta independência que nós temos, né, associada a uma característica da nossa ignorância, que é o egoísmo, são os maiores motivos do nosso sofrimento. Por que eles são os maiores motivos do nosso sofrimento? Porque nós estamos numa sociedade onde é-nos ensinado que isso é recorrente, se eles prestarem atenção, abram qualquer rede social, na televisão, na escola, maior parte das coisas que nós fazemos vão dizer o seguinte: sejam melhor. Sejam melhor, o que isso significa? Seja melhor significa supere todos os outros. Então, supere todos os outros para se destacar, estar numa posição de topo, estar numa posição onde todos os outros vão olhar para si como o vencedor, o maior, aquele que os outros querem alcançar. Então, peço que retenham isto. Aquele que os outros querem alcançar, ou seja, a referência. Então, se os outros querem alcançar, quer dizer que aqueles outros que não estão naquela posição hão de estar nesta luta, nesta batalha, insistentemente, de forma contínua, para alcançarem aquela posição de pódio, aquela posição de topo. E quem está lá vai fazer tudo por tudo para se manter naquela posição e os outros não cheguem a ele. Ou seja, isso é consequência de quê? Isso é consequência do egoísmo, da necessidade que o ser humano tem de se sentir superior a todos os outros, motivada pela necessidade que o ser humano tem como um ser individual e solitário, de se sentir importante, de se sentir relevante e por isso ser apaparicado, ser assediado, ser cercado pelos outros para suprir a sua solidão, que não é possível ser suprida. Ela pode ser mascarada, mas nunca é capaz de ser suprida, ok? Então, quem é famoso? Quem é o mais perceba? Quem é o famoso? Seja lá por que motivo for, pode ser porque luta, porque é o melhor corredor, porque é o melhor levantador de pesos, porque, ou seja, existem circunstâncias, né, que podem levar a pessoa a ser considerada melhor na sociedade onde ela está. Mas essa corrida por ser o melhor, né, essa corrida constante de ser o melhor, acaba levando a que nós convivamos sempre em competição uns com os outros. Por quê? Porque o nosso ego, este elemento, eu escrevi aqui egoísmo, na verdade é ego. Até deixa-me corrigir isto. Vou deixar assim só o ego. O nosso ego é a coisa que mais nos impulsiona para as diferentes coisas que nós fazemos. Olha, mas eu peço que vocês não me entendam mal. Não estou com isto a querer dizer que devemos deixar de fazer as coisas que fazemos porque podemos transparecer, ser egoístas, ser gananciosos, queremos mostrar que somos os que estão no topo. Não, não é isso que eu estou a querer dizer. O que eu estou a querer dizer é ser consciente, perceber, ter a capacidade de perceber que existe esta teia, né? É assim que ela funciona. Eu faço parte da sociedade, mas não posso me deixar influenciar pela sociedade. É isto que eu quero trazer aqui. É fazer parte, mas sem deixar que aquilo consuma a pessoa. Ou seja, eu vou para a escola para me formar, para estudar, ter domínio da matéria e tudo mais. Mas não vou para a escola com o intuito de querer ser o melhor de todos, porque não, já interiorizei que para mim isto não é uma competição. Eu não quero ser melhor que os outros. Eu quero fazer o que é necessário para ter o conhecimento. Mas agora, se por consequência aquilo que eu faço para ter conhecimento me põe numa posição, porque sempre vão fazer comparações, ok? Peço que retenham esta palavra também, comparação. Sempre vão fazer comparações, porque é a forma como a sociedade funciona, mas eu como um indivíduo, né, como um ser que está consciente disso, eu faço aquilo que me cabe fazer.
E depois as outras coisas vêm por consequência, ok, tudo bem, aconteceu, é como a forma como a sociedade. Mas eu não vou deixar que essas coisas determinem a forma como eu vivo. É exatamente isso que eu quero trazer. Não vou deixar que as coisas determinem a forma como eu vivo, ok? Eh, Vou para a escola para me formar. Faço o meu melhor para ter conhecimento e ter bons resultados, que é o que me interessa. Não estou a competir com ninguém. Vou para o ambiente de emprego, vou para o trabalho, para o campo de emprego. Chego lá, faço o meu trabalho como profissional. Não estou preocupado em ter o maior desempenho. Minha preocupação não é essa. Minha preocupação é fazer o trabalho que é me dado para fazer e entregar dentro do tempo que eu tenho que entregar. O resto é consequência. O resto é consequência, ou seja, estar consciente. Uh, Faço o desporto que faço porque gosto, por diversão. Perdi, faz parte, alguém tem que ganhar, mas eu não estou ali preocupado porque eu tenho que fazer tudo por tudo para ganhar. Vou fazer o meu melhor. As variáveis que eu posso controlar, vou fazê-las, vou trabalhar nelas da melhor forma possível para que eu tenha o melhor resultado. Agora, o que é que há de vir lá, o que é que há de acontecer lá, vai depender do cenário que eu vou encontrar. É isso que eu estou a tentar trazer aqui para a vossa compreensão, o vosso entendimento. Então, para nós, era só para nós nos contextualizarmos um pouco mais em relação a este assunto. Então, o principal motivo do sofrimento é a ignorância. E dentro da ignorância nós temos o ego, que é uma das coisas, que é a coisa que geralmente mais nos cega. Okay? Além do ego, nós aqui vamos ter outras naturezas de comportamento humano, como a ganância, a avareza, a raiva e por aí vai, né? Que são coisas que caracterizam a ignorância, ok? Mas eu só vou me retirar um bocadinho no ego para não tornar o vídeo extenso e numa outra oportunidade depois podemos eventualmente fazer um outro vídeo e tratarmos a coisa de uma forma diferente sobre uma outra característica de uma outra natureza de funcionamento dos seres humanos. Mas ok, vamos manter agora só pelo ego. Então, o que é ignorância? Ignorância é falta de conhecimento. Ok? Ignorância é falta de conhecimento. Então, se eu sou. E depois, não, por favor, não levem isto a mal. Em algum aspecto na vida, somos todos ignorantes. Por exemplo, eu aceito. Eu não entendo nada sobre medicina. Eu sou ignorante também sobre aspectos de medicina. Então, não vou falar nada que tenha a ver com medicina. Posso, por exemplo, eventualmente entender exercício físico, que faço musculação, já tenho alguma experiência, mas dentro daquilo que eu sei, posso dar algum comentário. Mas em alguns outros aspectos da vida, deve haver muitos aspectos da vida que eu não tenho entendimento. Eu não entendo nada sobre, por exemplo, sobre astrologia. Sou ignorante. Então, eu peço que vocês não levem este termo ignorância como um conceito abrangente, tá? Não. É no sentido de trazer à vossa consciência que, em algum aspecto, todos nós somos ignorantes em relação a alguma coisa, ok? Então, e neste caso, que o nosso objetivo é falar sobre o sofrimento, né? Então, eu quero trazer aqui ao vosso entendimento esse aspecto, que a nossa ignorância é a principal causa do nosso sofrimento. Por quê? O sofrimento é sempre inerente a alguma coisa. E este sofrimento é superado quando nós temos consciência do que nos causa esse sofrimento, né? Então, eu trouxe aqui uma das coisas que muitas vezes nos causa sofrimento e nós não temos a consciência disso. Tem muito a ver com o ego. Então, eu peço que vocês façam uma análise da forma como vocês levam vida, da forma como vocês se comportam, né? E tentem perceber até que ponto, né, nós estamos a agir, a fazer as coisas muito guiados por este egoísmo. Mas este egoísmo, por causa da forma como a sociedade funciona, a gente nem consegue sequer perceber que está sob o efeito desse egoísmo. Por quê? Porque aquilo que é dito normal, né, as pessoas fazem de uma forma inconsciente. É normal fazer isto, é normal fazer aquilo. Por exemplo, é normal dizer-se procurar-se o melhor aluno de uma turma. É normal, é como a sociedade funciona. Mas vocês já perceberam até que ponto
essa necessidade de ser melhor aluno vai causar sofrimento nas pessoas, né? Nos alunos daquela turma, né? A sensação de fracasso, de fracassado, daqueles que não conseguiram ser os melhores. Ou seja, há uma série de aspectos emocionais que a forma como a sociedade funciona, né? Deixa muita gente, o dito stress, o dito depressão, uma série de outros fenómenos que são muito recorrentes nos dias de hoje. Tem muito a ver, de facto, com esta forma, este modelo de funcionamento da sociedade que é muito competitivo, que as pessoas entram nesse modelo, entram nessa forma, nesse padrão de funcionamento social e sofrem bastante porque nem sequer percebem o que é que está a acontecer, né? Não percebem que isso tem a ver com o modelo social existente, vigente, a forma como está a funcionar. O dito normal é que causa essa sensação de inferioridade, essa sensação falta de realização nas pessoas, né? Então, a maior causa de sofrimento do ser humano é a ignorância. Quem deixa de ser ignorante em relação a estes aspectos vence esse sofrimento, ok? Mas a pergunta que eu vou fazer a quem estiver a ver o vídeo, até que ponto, né? Até que ponto a pessoa que está a ver este vídeo identificou este padrão de funcionamento da sociedade e percebeu que se desligar dessa forma de funcionar da sociedade, não estou a dizer para deixar de conviver em sociedade, é conviver em sociedade, mas sem estar dentro disso, ok? É isto que eu estou a querer trazer. Vocês façam esse exercício convosco mesmo. Procurem perceber, né? Procurem entender muito bem esta questão de funcionamento da sociedade, ok? E eu vou dar um outro exemplo muito recorrente. Tem muito a ver com o sexo oposto, ok? É assim, a necessidade que as pessoas têm de serem vistas, né? De serem aplaudidas, aclamadas por outros, também causa sofrimento. E essa necessidade, o que é? Essa necessidade de ser visto tem mais a ver com a necessidade de mostrar poder, ok? Mostrar poder, que é o quê? Como é que eu mostro poder aos outros? Eu mostro poder aos outros tendo a mulher mais bonita da comunidade. Ou para as mulheres, tendo o homem mais rico, o homem com mais dinheiro na comunidade. Né? Porque aquela posição de ter o homem mais rico na comunidade garante-me, como mulher, passear a classe da minha beleza para as outras mulheres. Porque a beleza feminina, né? no feminino, né? Até vou falar, embora o feminino seja o mesmo padrão de funcionamento, vou falar de fêmea, né? Nas fêmeas, a beleza física, né? é o maior sinônimo de poder dentro do gênero. E para os homens, né? Para o macho, a quantidade de bens, né? A capacidade financeira do macho é o sinônimo de poder para o macho. Então, aqui acabam casalando, as duas coisas que andam juntas. Então, o homem que se sente mais poderoso por ter mais meios financeiros, há de querer acasalar-se com a fêmea que for a que tiver a melhor aparência física da comunidade. Então, estas coisas acabam levando, criam um outro sofrimento em nós seres humanos. O sofrimento nas mulheres eu tenho que ser a mulher mais bonita. Então, elas competem entre elas, há muita inveja, há muita concorrência nesse aspecto, há muita necessidade de inferiorizar as outras, porque eu sou a mais bem feita, eu sou a mais bonita, a mais aparecida e tal. E depois, nos homens também acontece a mesma coisa, né? Os homens como querem se sentir mais poderosos uns em relação aos outros. Então, o homem vai fazer tudo por tudo para estar nas posições
de melhor que isto, melhor aquilo, para conseguir ter mais capacidade financeira e ter mais poder em relação aos outros homens, em relação aos outros machos da espécie. Mostrar que, olha, eu estou numa posição que me permite eu conquistar a fêmea mais atraente do meio. E isso causa frustração, causa frustração nos machos que não conseguem ter essa capacidade financeira e não conseguem ter uma fêmea que seja atrativa para os outros, né? Para mostrar aos outros, olha, eu sou o que consegui ter a mulher mais bonita, a mulher mais cobiçada e por aí fora. Então traz para ele uma frustração por ele não ter conseguido alcançar isso. E essa frustração o que é? Leva-lhe ao sofrimento. E esse sofrimento é por quê? É porque ele é ignorante em relação a esse aspecto. Ele não percebe, né? Que essa corrida por mostrar que tem poder, por mostrar que tem poder a partir da parte financeira, a partir de acasalar a fêmea mais bela, né? No, essa necessidade tem a ver com o fato de ele não ter a capacidade de se abstrair dessas posses todas. Porque, olha, ora vejamos, quando nós morremos, nós não vamos levar nada daqui. Se nós não vamos levar nada daqui, isso é um sinal muito forte, né? Que devia ficar nas nossas cabeças de que tudo que está aqui é passageiro. Se tudo que está aqui é passageiro, então por que eu vou dar tanta atenção às coisas que quando eu morrer não vou levar? A pergunta que eu faço é esta. Será que não é mais inteligente? Será que não é mais inteligente eu me preocupar em conseguir pagar as minhas contas, conseguir comer, né? Conseguir cuidar da minha família, se de facto eu tiver optado em construir uma família? Será que não é isso que é mais relevante, né? Conseguir isso. Mais do que isso, porque se eu tenho 10 carros, eu não vou sair nos 10 carros em simultâneo. Se eu tenho 5 casas, não é de conseguir viver nas 5 casas em simultâneo. Se eu tenho capacidade de mensalmente entrar na minha conta, ok? Vamos lá supor, 1 milhão de meticais, né? Toda a referência de Moçambique, 1 milhão de meticais. E as minhas despesas mensais não passam de 200 mil. Aquele excedente, né? Aquele excedente, o que eu vou fazer com o excedente? É para guardar, continuar acumulado, para mostrar poder aos outros. Se eu posso eventualmente pegar aquele remanescente que eu não preciso, fazer obras de caridade, por exemplo, vamos supor, quer dizer, às quintas-feiras faço uma sopinha solidária ali na Ronil, depois todos os sábados vou incentivo, ajudo crianças a terem atividades de recreação, pintura e por aí fora no bairro de Escalene. Ou seja, eu pegar naquele dinheiro que sobra extra. Com isto não está a dizer, por exemplo, a pessoa pode querer, vamos lá supor que a pessoa quer sair de férias, né? Vai levar a família por aí fora. Ok, faz as contas, quando é que vai precisar para as férias, vai passear. Mas o excedente que ela tem, usar para beneficiar as pessoas que precisam, é isso que eu estou a querer trazer aqui, ok? E, por exemplo, e olhar, por exemplo, também outra coisa, né? Por causa das mulheres, né? Olha, eu sou bonita. Sim, eu sou bonita. Mas lembre-se de uma coisa, essa beleza física um dia vai acabar, não vai durar para sempre, né? Ok. E fora isso, quando a beleza física acabar, quem sou eu como mulher? Qual é o meu valor? Se eventualmente eu não fosse, ou seja, além desta beleza física que eu tenho como mulher, o que eu sou, o que eu posso dar como pessoa além disto? Perguntem-se isso. Façam esse questionamento para nós podermos perceber até que ponto nós estamos nesta ignorância que nos leva ao sofrimento. Por quê? Porque esta ausência de capacidade de introspeção, de fazer esses questionamentos todos, né? Leva-nos a que nós pensemos que a nossa vida é só a base disso, a base de ir atrás de dinheiro, a base de ser a mulher mais bonita e procurar ter o homem mais rico. E a gente não transcende disso. Estas coisas todas, isto que eu fiz, por exemplo, eu agora estou neste estado, né?
pode acontecer alguma coisa e eu não consegui mais treinar. Perder uns, vamos lá dizer, perder uns 40 quilos. Aparecer aqui mais esbelto, mais fininho, mais magro. Podem acontecer N situações. Mas isto não quer dizer que hum, eu vou perder a minha essência. Como tínhamos falado no vídeo anterior. Eu não perco a minha essência por causa da minha aparência física. Ok? Da minha capacidade financeira. Então, o nosso sofrimento é consequência de nós não irmos atrás da nossa essência, de nós vivermos este mundo que vai acabar. Essa é que é a maior causa do nosso sofrimento. Então, eu peço que vocês, depois deste vídeo, né, façam um exercício com vocês mesmos e tentem perceber até que ponto a causa do sofrimento, daquilo que vos aflige, não tem a ver com coisas que não tem a ver com a nossa ignorância. Ok? Em relação a um pouco disto que eu abordei aqui. Mas vamos ficar por aqui. Eu não vou me alongar mais. Eu acredito que já deu para despertar alguma coisa em vocês e vos fazerem-se algumas perguntas a vocês mesmos. Muito obrigado pela vossa atenção e vamos voltar a encontrar em breve numa outra situação. Vamos abordar outro tema com certeza e eu peço que vocês deixem os vossos comentários, deixem os vossos likes e vamos engajar um pouco mais o canal para nós continuarmos a crescer, eu continuar a produzir mais vídeos e trazer outras reflexões para vocês. E peço sempre que vocês deixem os vossos comentários, deixem sugestões de temas também, ok? Eu estou aberto. Muito obrigado, nos vemos em breve.